Olá, telespectador, estou chegando à sua casa para darmos início a um programa chamado Toque de Fé, nesta segunda-feira, dia 28. Vou ler aqui o texto do Evangelho escolhido para o dia de hoje. Mateus, capítulo 23, de 13 a 22. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. O que nós gostaríamos de deixar como mensagem desse texto é mostrar a posição clara de Jesus em relação aos mestres da lei e aos fariseus. Quem eram eles? Eles eram homens que estavam a serviço da religião e que deveriam, portanto, dar o bonito testemunho de quem acredita em Deus, de quem está em nome de Deus, levando as pessoas para viver na alegria desse reino. No entanto, eles se prenderam à visão meramente materialista, querendo apenas juntar dinheiro e não se importando com a dignidade das pessoas e nem se importando muito menos com o destino da vida eterna dessas pessoas. Por isso, então, Jesus entra como aquele que vai desbaratar essa postura desonesta destes mestres e apresentar a falha, o limite deles, para que a sociedade pudesse ter esclarecidamente a sua maneira de não olhar para estes homens que se auto-intitulavam de Deus e assim poder viver uma fé que não fosse uma fé obscura, não fosse simplesmente uma troca com as coisas que estavam realizando em nome da fé. Que todos nós, os homens que estamos a serviço da fé, sejamos como Jesus e descartemos de uma vez por todas toda e qualquer postura que seja farisaica, hipócrita, que tende a tirar as pessoas do foco da verdadeira justiça do reino e não ficarmos presos às coisas materiais que acabam, que perecem. Que Deus assim nos ilumine e que todos nós, os pregadores do Evangelho, busquemos ser parecidos com Jesus, aqueles que estão a serviço da vida e da esperança digna e verdadeira para todos. Vou ficando por aqui, desejando a você muita alegria, muita paz nesse dia. E vou elevar a Deus uma oração, pedindo a Deus, nosso Pai, força e luz para você, para sua família, para todos aqueles que caminham de coração sincero. Ó Senhor nosso Deus, abençoai esta família, este lar, todos aqueles que estão querendo caminhar na vossa luz, para que, iluminados por ela, caminhem e sejam felizes, encontrando a verdadeira dignidade de filho e filha, amado e amada
por Deus. Até o próximo encontro. Olá, telespectador, estamos mais uma vez chegando até o seu lar nesta terça-feira, dia 29 de agosto de 2017. Temos para esse dia o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo do 17 ao 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Pois bem, o Evangelho de Marcos está nos mostrando duas figuras importantes. A mais importante aqui é João Batista, porque ele é o pregador da verdade, aquele que propõe o reino de Deus. E estamos diante de uma outra pessoa, que é o rei Herodes, alguém que se deixa levar pela posição social, pela condição de rei. Está diante de um banquete, mas que não é o banquete da vida. A gente poderia dizer que é o banquete da morte, exatamente porque a sua maneira de pensar não é a maneira de Deus. A sua maneira de pensar não está em prol da vida, mas está para favorecer os seus próprios caprichos. E aqui nós vamos aprendendo que mesmo diante daquele que pode nos matar, mesmo diante daquele que pode praticar a violência conosco, que a gente tenha a postura de João Batista, não nos deixando guiar por qualquer fantasia, por mais brilhante que ela possa parecer, a gente não se deixe levar por ela,
mas que a gente esteja voltado para Deus, fazendo a justiça, e o que importa é nós sermos testemunhas da alegria eterna do reino, numa vida digna, eticamente saudável, comprometida com tudo aquilo que nos faz santos. Que Deus assim nos ilumine e que nós caminhemos nesta graça. Farei agora uma oração pedindo a proteção de Deus para você e para todos os seus familiares que estão nos acompanhando. Ó Senhor nosso Deus, abençoai estas famílias que nos ouvem, abençoai estas pessoas que querem caminhar no caminho da justiça, para seguindo o caminho santo de Deus, no testemunho do mártir João Batista, sejamos realmente anunciadores da boa nova do reino e pregadores da vida plena, repleta, completa em Deus. Que assim Deus nos ilumine e nos guarde nesta graça. Até uma próxima oportunidade. Olá, caro telespectador, estamos chegando à sua casa nesta quarta-feira, dia 30 de agosto de 2017. Temos um evangelho maravilhoso do evangelista Mateus, capítulo 23, de 27 a 32. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também, vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Caríssimo telespectador, este evangelho é muito bonito. Ele traz consigo a beleza do reino de Deus. Vai nos mostrando como Jesus tem a clareza de uma fé que se fundamenta na crença que ele tem no Pai e, ao mesmo tempo, no comprometimento que ele tem para fazer o reino do Pai acontecer no mundo dos homens. A sua crítica aqui é contra os fariseus, aqueles que estão, em nome da palavra, pregando o reino, mas que estão fazendo injustiças e até se autodefendendo para dizer que, se tivessem vivido na época dos seus pais, não teriam feito o que os pais fizeram, matar os profetas. No entanto, eles continuam agindo de maneira desonesta, com muita hipocrisia, com muitas mentiras. Isto para nós é, sem dúvida, uma oportunidade para revermos nossas posturas, porque nós somos de Cristo, nós somos chamados a viver na alegria da liberdade que Cristo veio nos trazer e, portanto, somos chamados a ser verdadeiros, transparentes e não hipócritas. Vamos pedir a esse Jesus, o mestre da verdade e da justiça, que nos faça cada vez autênticos,
cada vez mais autênticos, para que assim parecidos com Ele, o nosso Mestre, nós não sejamos farisaicos, não sejamos hipócritas, fazendo de nossas ações contrárias à ação libertadora de Jesus. Que Deus assim nos ilumine e que nós caminhamos no caminho de Jesus, que é o caminho da verdade e da justiça. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Olá, telespectador, estou chegando à sua casa nesta quinta-feira, dia 31 de agosto de 2017, com o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos do 42 ao 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também, vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Prezado telespectador, este Evangelho está nos falando dos chamados dados escatológicos, ou seja, nos lembrando da questão dos finais dos tempos e nos alertando que enquanto estamos no tempo, precisamos ser vigilantes. Que tipo de vigilância é esta? A vigilância do amor, a vigilância da justiça, de tudo aquilo que nos coloca numa postura de quem de fato ama a Deus e ama os irmãos. Que a nossa convivência seja fraterna, que o nosso relacionamento não seja jamais de exploração. E na medida em que vamos agindo assim, não importa a hora que o Senhor vier nos chamar, estaremos com as malas preparadas, estaremos tranquilos e com certeza participaremos do reino. Do contrário, fazendo o que é desabonador de uma conduta santa, estaremos perdendo o nosso lugar no reino e, portanto, não participaremos da alegria eterna com o Pai. Que Deus nos ajude a entender isso com as nossas palavras e com os nossos gestos, para que assim cresçamos na alegria da graça do Senhor. Até um próximo encontro, se Deus quiser.
Caríssimo telespectador, estou chegando à sua casa neste finalzinho de semana, mas neste começo de mês, dia 1º de setembro de 2017, com um texto maravilhoso do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos do 1º ao 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As previdentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levavam óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Caríssimo telespectador, o Evangelho de hoje é um Evangelho maravilhoso porque ele traz para nós a alegria da atenção que devemos dar às coisas de Deus enquanto estamos nesta vida, estamos nesta terra. E, portanto, devemos trazer as nossas vidas com as nossas lâmpadas e o óleo necessário para abastecê-las de maneira saudável, de maneira suficiente. Não basta termos fé, é preciso que nós alimentemos a nossa fé. E alimentar a nossa fé significa não estar desatento à chamada sinalização dos tempos. Nós não sabemos o dia em que o noivo vai chegar para a festa do casamento, que é exatamente a nossa união com esse noivo por excelência, Jesus, aquele que vem cumprir a plena aliança conosco. Então é preciso que nossas ações estejam condizentes com esta nossa fé. Que ações poderiam ser estas? Nossa prática religiosa, nossa boa convivência com os irmãos, nossa oração diária, nosso comprometimento com tudo aquilo que nos fazem sagrados, nos fazem santos. Assim sendo, não importa se o noivo chega à meia-noite ou de madrugada, o que importa é que vamos participar da alegria com ele, estando com as nossas lâmpadas abastecidas com óleo do bom comportamento, da boa convivência uns com os outros e da boa união nossa com Ele, Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus nos ajude a caminhar nessa perspectiva com todo o entusiasmo da nossa fé, com todas as práticas que nos levam a viver na comunhão com Ele e assim sendo participaremos dentro deste casamento, desta verdadeira união, dessa verdadeira aliança. Até um próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá.